Olá, como vocês estão? Segunda-feira não pude passar por aqui trazer uma palavra para a vida de vocês, mas hoje eu parei aqui a minha manhã toda, uma parte da tarde, para meditar numa palavra de Deus, que Deus tem falado ao meu coração, confirmado ao meu coração. E vou meditar com vocês agora a respeito dessas palavras, amém? Abra seu coração, esteja pronto para receber essa palavra que é rema, uma palavra que nos dá direção, uma palavra que fala aos nossos corações e nos conduz àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque não é que A, B ou C, pai, mãe, tio, líder, irmão, amiga, quer para as nossas vidas, não. E nem o que nós queremos, a não ser que os nossos desejos estejam ligados ao desejo de Deus para as nossas vidas, amém? Vamos falar com o Pai através da sua palavra? Na palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 5, conta uma obediência, de Moisés. Algo muito forte. Eu te instigo a ler todo o capítulo 5 até o versículo 1 do capítulo 6. E aqui Moisés, ele estava obedecendo uma ordem que Deus tinha falado com ele quando ele se deparou com a sarça ardente. E Deus deu todo os passos que ele teria que fazer, inclusive o que ele teria que falar, né? E lá no capítulo 3, no versículo 5 e 6, Deus falou ali com Moisés, como ele deveria fazer. E depois Moisés conversa com Deus, mas então quando eu chegar lá, Faraó, o que eu vou falar, né? E Deus continua ali falando com ele, dando todas as coordenadas. E lá no versículo 18, então Deus fala para ele como teria que ser, que ele tinha que pedir para Faraó libertar o povo, para que o povo caminhasse e sacrificasse 3 dias no deserto. Olha que tremendo. Meu Deus. E então aqui no capítulo 5, ele começa a falar. Eu vou ler alguns versículos, vou pulando e vamos explanando e deixando Deus falar no nosso coração, amém? No capítulo 1 ele diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. E Faraó disse: Quem é o Senhor? Ele não está falando de Moisés, ele tá debochando, ele está dizendo: Quem é o Senhor? Quem é o seu Deus? Esta voz que ouvirei para deixar ir Israel. Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel. Olha só, ele debochou de Deus. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixe-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele nos venha sobre nós com ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Quer dizer, Moisés tinha temor, né? Que se ele não obedecesse, podia vir algo de ruim sobre a vida deles, sobre a vida do povo, se o povo não obedecesse. E aí vamos pular ali, lá no versículo 7 diz assim: Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem, não eles mesmos, e colham palhas para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre eles, estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Uau! E aí eles disseram: Assim diz Faraó,
Eu não vos darei palha, e de vós mesmos e tomai, vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Amém? Olha só, Moisés fez o que Deus tinha ordenado para ele fazer. E aí o que aconteceu? As coisas pioraram. Você já passou essa situação na sua vida? Obedecer a Deus, fazer o que Deus te deu coordenada para fazer e as coisas piorarem. Aqui eles tiraram a palha, eles recebiam a palha cortadinha que eram colocada no meio do barro, né? Do lodo ali, para dar liga do tijolo para ser cozido nos fornos ou secado ao sol. E agora vocês imaginem, ele disse ainda que tinha que produzir a mesma quantidade de tijolos. Ele não ia diminuir, porque eles tinham que dar conta. Todos os dias eles tinham que prestar conta da quantidade de tijolos que eram impostas a eles a produzirem. E Faraó disse que não ia diminuir essa quantia. Agora vocês imaginem produzirem a mesma quantidade com um tempo muito maior de secagem. Porque sem a palha ali no meio, o tempo ia dobrar para secar esses tijolos. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Sabe, eles ainda iam ter que buscar essa palha. Porque senão não dava para produzir a mesma quantia. Então, quer dizer, se eu produzir sem a palha, vai dobrar o tempo de secagem. Se eu for lá buscar a palha, vai dobrar o tempo de fabricação também. Meu Deus, sabe quando não dá para onde sair, onde tem uma melhor saída? Você tem que escolher a pior, a menos ruim, vamos dizer. É assim, é isso que acontecia aqui. Ai, isso aqui é tão forte. Só que eles estavam prestes a ser libertos. Isso que eles não sabiam, porque tinha uma ordem do céu. Aleluia, Jesus. Eles estavam há 3 dias de serem libertos do Egito. 400 anos de escravidão. Eram gerações e gerações que nasciam, nasciam e morriam. E eles estavam prestes a serem libertos aqui 3 dias. Meu Deus. Meu Deus. Então Faraó endureceu o coração. Sabe, às vezes você obedece a Deus e as coisas pioram. Você fala o que Deus mandou você falar, da maneira que ele mandou, porque ali Moisés falou da maneira que Deus mandou ele falar. Não era do jeito de Moisés, era do jeito de Deus. Sabe quando você abaixa o tom de voz, quando você fala com amor e a outra pessoa endurece o coração mesmo assim? Sabe quando o teu coração está genuíno para dizer algo de Deus e a outra pessoa endurece o coração? É assim, isso que aconteceu aqui. Mas sabe, tudo é permissão de Deus. Porque Deus, ele não glorifica um homem. É o nome dele que é glorificado a partir de uma pessoa. Quando eu falo homem, é gênero, é ser humano, homem ou mulher. E ali, sabe, eu acredito que houve um tumulto. Eles precisaram buscar as palhas, precisaram trabalhar dobrado. E aí tinha um responsável, um representante, né, do povo de Israel. E aí eles foram até Faraó e disseram: mas por que o senhor está fazendo isso sobre o povo? O povo não tem culpa. É como eles dissessem: o povo não tem culpa desses 2 loucos aí vir aqui e dizer para o Senhor que Deus falou. Aleluia, Jesus. Sabe? É como eles dissessem isso. O povo não tem culpa. Por que o povo tá pagando por isso? Pelo líder. Por que o povo tá pagando? Sabe? O povo não entendia que o que Moisés estava fazendo era uma ordenança de Deus. O povo não entendia. E aí Faraó disse: não adianta, eu vou continuar do jeito, não tem palha, não dou palha, não vai ter palha. Você está entendendo o que Deus está falando aqui?
Não adianta você esperar pelo seu inimigo. Não adianta você esperar que talvez quem tenha que te favorecer, talvez quem tenha que te estender a mão, talvez quem tenha que te abrir uma porta, abre a porta porque o Senhor não vai permitir. Porque é o Senhor que vai fazer. É das mãos de Deus, não é das mãos de ninguém, muito menos de Faraó. Você acha mesmo que Deus ia deixar a glória dele ir para a mão de Faraó? Não. Deus não vai fazer com que seus inimigos, a pessoa que está falando mal de você, ou aquela pessoa que te afronta, não, Deus não vai deixar que essa pessoa seja boazinha, te ajude e faça tudo para lá na frente dizer: fui eu que fiz, fui eu que abri porta, fui eu que ajudei. Está entendendo? É claro que tem pessoas que Deus coloca assim nas nossas vidas para serem bênçãos, mas são pessoas humildes, são pessoas que entendem que Deus é que faz. Aqui, Faraó deixou muito claro que ele era um zombador. Faraó deixou muito claro, ele debochou de Deus. Com Deus ninguém se escarnece, sabe? Às vezes pessoas debocham de Deus, debocham. Por que que tá tanto indo para a igreja? Por que que tanto fica lendo essa Bíblia? Por que que tanto fica ouvindo esse louvor? Por que que tanto isso? Por que que tanto aquilo? Porque não vai trabalhar? Porque não vai ganhar dinheiro? Sabe? Não tô dizendo que você não tem que fazer isso. Mas nós sabemos que a nossa prioridade é o Senhor, que nós não devemos andar ansiosos porque devemos comer, porque devemos vestir, porque se o Senhor, Ele provém para os pássaros, Ele provém para a natureza, por que não vai prover para nós? Aleluia, Jesus. Aí o homem coloca empecilho, né? Coloca empecilho nas nossas vidas, coloca empecilho no agir de Deus, mas para Deus isso não é nada. Deus só coloca a mão e tira da frente. Amém? E então aqui é tão lindo isso, porque quando nós lemos, nós já sabemos o que ia acontecer. Só que eles não sabiam. Você consegue se colocar no lugar desse povo? Sabe, contextualizando para o nosso dia, talvez você está com uma dificuldade tão grande. Talvez os dias estão, cada vez que passa, uma notícia pior. Cada vez que passa, uma notícia pior. Tá tudo piorando. E você talvez não sabe que você está prestes a de receber um milagre do Senhor. Nós estamos aqui, ó, nas vésperas da Páscoa. Aleluia, Jesus. Sabe? Por que você não abre um jejum de 3 dias? Sabe? Abre um jejum de 3 dias para a libertação de alguém da sua casa, da sua família. Abre um jejum de 3 dias para Deus realizar um grande milagre, ressuscitar algo que você já nem sonhava mais. Sabe? Por que você não faz um sacrifício de 3 dias? Sabe? Porque Deus, Ele não precisa do nosso sacrifício. Mas nós precisamos matar a nossa carne. Porque senão nós vamos sim ouvir mais a nossa carne do que o nosso espírito. Quem é que manda na nossa vida? Quem é que está dominando a sua vida? É a sua carne ou seu espírito? Quando eu falo em carne, desejos pessoais, sabe? Desejos naturais, não sobrenaturais, daquilo que só Deus pode fazer. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. Você precisa parar de ficar colocando os olhos nas coisas naturais, naquilo que você está vendo. Coloca os teus olhos no sobrenatural, naquilo que você não vê. A fé, ela é a firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente crê que vai acontecer. Sabe, não deixa pessoas distorcerem as palavras na sua vida. Não deixa pessoas distorcerem a sua história. A sua história com Deus, ela importa. Não importa que A, que B, que C, que te julgue, que te fale, que fique jogando pedrinhas ou dando indiretas. Não importa. O que importa é a sua história com Deus.
Deus não tem receitinha de bolos para a gente ficar repetindo. Cada história é única e a tua história importa. E aqui esse povo estava prestes de serem libertos. Sabe aquilo que não aconteceu na sua casa, na sua família, com ninguém? Estava prestes a acontecer na vida deles. Aleluia, Jesus. Porque eram gerações, 400 anos, mais de 400 anos. Era uma geração atrás de outra geração. Ninguém via esse povo ser liberto. E ali agora piorou, né? Parece que o libertador que Deus mandou. Oh, Senhor, é bacaramacica, tribararabacia. Oh, Jesus. Parece que o libertador que Deus mandou, né? Só veio provocar o pior, né? Aleluia, Jesus. Parece que veio piorar a situação do povo. Melhor que não tivesse vindo. Às vezes é assim que a gente pensa. Mas sabe, quando Deus, ele quer fazer, ele piora. Eu sempre falo aqui em casa, quando as coisas começam a piorar, quando começa, sabe? Eu falo, meu Deus, se preparem, porque tem coisa boa chegando. Tem coisa de Deus aí chegando. Glória a Deus, veio uma dificuldade aqui, glória a Deus. O que eu tenho que fazer, pai? Vamos pegar palha. Bora pegar palha, cortar palha, fazer tijolo. Vai ser a mesma quantia. Você tá entendendo? Vai ser a mesma quantia. Você perdeu seu emprego, fecharam uma porta na sua vida. Não importa, vai ser a mesma quantia. Aquilo que ficou pela metade vai multiplicar. Vai ser a mesma quantia. Porque Deus sabe o que faz com o que Ele está fazendo. Essa frase do meu ano. Deus sabe o que faz com o que Ele está fazendo. É uma das frases que Deus me deu para esse ano. E lá no capítulo 1 versículo 1 do capítulo 6 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Meu Deus, sabe por quê? Eu vou abrir um parênteses aqui. Porque Moisés viu o povo sofrendo, viu que piorou e ele foi ao Senhor e disse: Senhor, foi tu mesmo que me mandou. Senhor, Senhor, será que o Senhor não errou? Moisés foi para Deus e falou: Ô Senhor, eu acho tão lindo esse diálogo entre Moisés e Deus. E aí eu disse, então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Eita! Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Ei, Deus não falou que ia botar a mão lá e ia tirar o povo. Deus falou que ia botar a mão em Moisés, em Faraó, e dar ordem para ele. Quando Deus dá ordem para Faraó, não importa o tamanho desse Faraó. Ele vai ter que libertar esse povo. Ele vai ter que libertar o que é seu. Ele vai ter que soltar o que é seu. O que é seu não vai ficar na mão de Faraó nenhum. E eu vou ler esse versículo de novo para você entender a intensidade desse versículo, a intensidade com que Deus fala. Eu vou ler sem interrupção para você entender. Presta atenção no que Deus fala e como Deus fala. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os deixará os lançará de sua terra. Aleluia, Jesus! Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, sabe? Deus tem uma ordem para sua casa hoje, uma ordem para sua vida, para sua história.
aquilo que faz muitos anos que você está esperando, aquilo que nem a sua família viu, aquilo que nem nenhum dos seus conterrâneos possa imaginar, sabe? Deus vai fazer. Deus tem uma ordem. Deus tem uma ordem para sua casa hoje. É uma ordem sobrenatural. É uma ordem que não vem de A, B ou C. É uma ordem que vem do próprio Deus. Deus vai mandar obedecer. Deus vai mandar fazer. Deus vai dar uma ordem a Faraó. Pode libertar o meu povo. Solta eles, porque eles estão livres. Eles estão livres. Queridos, Deus faz de glória em glória. É claro que nós sabemos a história, você deve estar pensando, mas Deus libertou e mandou esse povo ali, né? E daí tinha um mar, né? Mas Deus já tinha uma estratégia. Fica em paz. Fica em paz. Deus vai dar uma ordem de libertação. E ele já tem uma estratégia pronta. Apenas obedeça. Apenas vai cumprindo o que a palavra de Deus tem falado na sua vida. É de glória em glória. É de passo em passo. Bem no início da minha conversão eu entendi isso. Porque eu sempre muito ligada no 550, né? E eu queria que Deus resolvesse tudo. Quando Deus me ensinou que ia ser uma coisa de cada vez, eu falei, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar conta de aguentar uma coisa de cada vez, Senhor? Uma coisa de cada vez, sabe? Já são quase 10 anos. E é uma coisa de cada vez. Exatamente como Deus faz. Uma coisa de cada vez. Tem coisas que ainda não fez. Porque é uma coisa de cada vez. Mas naquele mesmo tempo eu entendi algo muito forte com o Senhor. Ele faz uma coisa de cada vez. Porque o que ele faz é perfeito e ninguém desfaz, amém? O que ele faz é perfeito e ninguém desfaz. É perfeito. Você não vai precisar voltar lá atrás e refazer. O que você já fez, o que você já aprendeu, o que você já superou. Aleluia, Jesus, isso é muito forte. O que o Senhor faz, Ele já fez. E não precisa refazer. Apenas continue para frente. Continue caminhando, obedecendo, seguindo a palavra do Senhor. Cuidado com as distrações, porque elas podem ser muito sutis. Cuidado com as palavras contrárias ao que Deus fala para a sua vida. Muitas pessoas dizem que Deus usa fulano, ciclano, usa sim. Só que presta atenção, se o que Deus está falando para ciclano e beltrano é o contrário do que ele já falou para você, então descarta. Amém? Fica com essa palavra. Que a fé em Deus possa mover você a obedecer a esse direcionamento, a confiar, porque daqui 3 dias você não sabe o que vai acontecer. Amém? Coloca isso no seu coração, tenha fé. Daqui 3 dias um milagre chega. Daqui 3 dias Jesus ressuscita. Você está entendendo? Daqui 3 dias o Senhor pode bater a sua porta. Daqui 3 dias, um propósito se cumpre. Daqui 3 dias, algo sobrenatural pode acontecer na sua vida. Amém? Fica com Deus e um beijo grande no seu coração. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja mesmo uma palavra rema para os seus filhos, Pai. Para os seus filhos que também vão ouvir, Pai, essa palavra. Não sei se hoje, se daqui um mês, se daqui um ano, mas eu sei, Pai, que essa palavra é uma palavra transformadora, que nos transforma de dentro para fora. Pai querido, que eles possam confiar e acreditar que essa palavra, Senhor, não é minha, é sua. E que todas as coisas comecem a fazer sentido, que todas as peças que o Senhor já preparou desse lindo quebra-cabeça que é a vida, possa começar a se encaixar, porque as peças já são perfeitas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles
possa primeiro queimar e arder dentro dos corações, para que uma fé sobrenatural, Senhor, mova, Senhor, o sobrenatural. Nós cremos, Pai, que nós agimos e o Senhor reage, não porque merecemos, Pai, mas porque o plano é do Senhor. O plano é do Senhor, a história é do Senhor. E as conquistas também é do Senhor, Pai, através da sua palavra. Somos apenas servos obedientes, Pai, que queremos obedecer, que não desistimos mais porque muitos desistiram, que não desanimamos mais porque muitos desanimaram. Pai querido, em nome de Jesus, conduza os nossos passos como o Senhor conduziu o passo desse povo aqui, Pai. Que nós possamos crer que aquilo que nunca aconteceu na nossa casa, na nossa família, aquilo que o Senhor preparou para nós, Pai, já está pronto e há de se consolidar nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Fica com Deus. Um beijo grande no seu coração. Aqui quem falou com você foi Rúbia Barbosa.